Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 2 de julho. Título: A língua é semelhante a uma serpente. Texto base, Tiago 3, verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontido, carregado de veneno mortífero. Quando eu era menino, crescendo em Oklahoma, amava cobras. De fato, tinha uma coleção de cobras com 7 espécies diferentes. Cheguei a ter várias serpentes muito venenosas em minha coleção. As serpentes venenosas se comportam de maneira muito diferente das não venenosas. As não venenosas, como as jiboias ou as pitons, podem ser domesticadas e até seguradas e acariciadas. Esse, porém, não é o caso das venenosas, porque são nervosas por natureza e ficam facilmente agitadas. São criaturas inquietas, prontas para atacar a qualquer momento. Por serem muito violentas e nervosas, é quase impossível domesticar as serpentes venenosas. Se você tentar segurar ou acariciar uma cascavel, como poderia fazer a uma jiboia ou a um piton, pode ter certeza de que será mordido. Os depósitos de veneno situados na cabeça da cobra, logo acima das presas, são repletos de peçonha mortífera. Quando serpentes venenosas cravam suas presas afiadas em uma vítima, estas penetram na carne, o que faz com que o veneno seja bombeado pela carne da vítima e entre na corrente sanguínea. Uma vez injetado o veneno, a cobra abre a boca e vai embora. Depois disso, a vítima é largada sofrendo enquanto o veneno começa a destruir sua carne ou paralisar seu sistema nervoso, frequentemente levando à morte. O motivo de escrever tanto sobre cobras é ter sido essa exatamente a imagem que Tiago tinha em mente ao escrever Tiago 3, verso 8. Esse versículo diz: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quando você entende o significado completo das palavras gregas usadas neste versículo, ele ilustra poderosamente o problema da língua. Ele compara a língua, que não é controlada pelo Espírito Santo, a uma cobra venenosa, nervosa e pronta para atacar. Tiago começa dizendo: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Preste muita atenção à palavra domar, porque ela descreve com precisão quão impossível é controlar a língua sem a ajuda do Espírito de Deus. A palavra domar provém da palavra grega damadizo, que significa domesticar, subjugar, domar ou colocar sob controle. É exatamente a mesma palavra usada em Marcos 5, verso 4, ao falar sobre o endemoniado de Gadara. Marcos 5,4 nos diz que esse homem era tão selvagem, tão frenético e tão fora de controle por causa da legião de demônios que residia dentro dele, que ninguém podia subjugá-lo. Essa palavra subjugar é a mesma palavra grega usada em Tiago 3,8 para descrever a dificuldade de domar a língua. Analisemos o significado completo por trás da palavra domar. A palavra grega damadizo não apenas significa domar, mas também era usada para descrever treinadores de animais que eram especialistas em capturar e domesticar os animais mais selvagens e mais ferozes, como leões, tigres e ursos. Normalmente, esses animais maltratavam ou matavam uma pessoa, mas aqueles treinadores qualificados conseguiam pegar os animais mais selvagens e domesticá-los, transformando-os até mesmo em bichinhos de estimação. O fato dessa palavra ser usada em Marcos 5, verso 4, para descrever o endemoniado gadareno, sugere fortemente que os treinadores de animais selvagens haviam tentado, sem sucesso, subjugar e domar o endemoniado. Aquele homem possuído por demônios era tão feroz que quem conseguia domesticar os animais mais ferozes era incapaz de subjugá-lo e domá-lo.
Agora, Tiago usa essa mesma palavra em Tiago 3,8 para descrever a língua. Ao usá-la, ele nos faz saber que a língua é tão difícil de subjugar, domar e domesticar quanto uma feroz besta selvagem. De fato, a língua é tão difícil de subjugar que Tiago diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido. A palavra incontido é a palavra akatatastos, que descreve algo que é inquieto, como uma serpente peçonhenta, nervosa, que está preparada e pronta para atacar. Pelo fato de a língua ser tão instável e inquieta, seu comportamento é quase impossível de ser previsto. É como uma serpente que pode parecer dócil, mas na verdade está só esperando aparecer uma vítima para injetar a sua peçonha. É precisamente por isso que Tiago prossegue. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. As palavras carregado de veneno mortal vêm do grego thanateforos, composto pelas palavras thanatos e fero. Thanatos significa morte e fero significa suportar ou carregar. Quando essas duas palavras são unidas, como neste caso, a nova palavra significa portador da morte. Semelhantemente às serpentes peçonhentas descritas acima, a língua é retratada como um instrumento repleto de morte e veneno. É também incontida, imprevisível, indiferente, nervosa, facilmente agitada e pronta para injetar sua peçonha. Uma tradução interpretativa de Tiago 3,8 poderia ser: ninguém consegue ter sucesso em domar ou domesticar a língua. Ela é indiferente, nervosa, facilmente agitada e pronta para atacar. Como uma serpente peçonhenta, está quase sempre pronta para atacar e liberar sua carga de peçonha mortífera. Você já disse a alguém alguma coisa tão mordaz que parecia que estava atacando essa pessoa? Depois, quando você pensou no que disse, ficou envergonhado pelo seu comportamento? Você ficou chocado ao perceber que fora capaz de dizer algo tão desagradável e depreciativo? Você teve de criar uma operação de recuperação para consertar a confusão que criou com suas palavras indelicadas? Todos nós somos culpados de dizer coisas ofensivas de vez em quando, simplesmente porque todos temos língua. Tiago afirma que esse problema de língua é um dilema universal. A única maneira de nossa língua ser subjugada, domada e colocada sob controle é se a submetermos ao controle do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém consegue domar a língua, mas o Espírito Santo é muito capaz de domar a língua quando é submetida ao seu poder santificador. Você não tem mais de ficar envergonhado por palavras incontidas que saem da sua boca, nem tem de voltar a deixar seus lábios injetarem peçonha em outra pessoa. Ao submeter a sua língua e sua boca ao senhorio de Jesus Cristo, você dá ao Espírito Santo a autoridade de penetrar nessa esfera de sua vida com seu poder e controle. Ele vai ajudá-lo a manter sua boca sob controle rigoroso para poder evitar dizer coisas das quais mais tarde você se arrependerá. Por que não parar agora e submeter a sua boca e sua língua ao senhorio de Jesus? Depois, peça ao Espírito Santo que penetre nesta parte de sua vida e o ajude a colocá-la sob controle. O Espírito Santo está aguardando pronto para ajudá-lo a subjugar essa língua inquieta e indisciplinada. Minha oração para hoje. Senhor, estou submetendo hoje minha língua e minha boca ao senhorio de Jesus Cristo. Sou incapaz de controlar minha boca sozinho. Por isso, neste momento, tomo deliberadamente a decisão de pedir que invadas essa área de minha vida com o teu poder e o teu controle. Confesso que necessito de tua ajuda, Senhor. Não consigo fazê-lo sozinho. Ajuda-me a aprender como ser vitorioso nesta área de minha vida. Assim eu oro em o nome de Jesus.
Minha confissão para hoje. Declaro ousadamente que minha língua é subjugada, domada e levada sob o controle do Espírito Santo. Meus lábios falam palavras de bondade. Minha boca libera louvor. E eu sou conhecido como alguém que diz coisas encorajadoras e úteis para outras pessoas. Minhas palavras são temperadas com graça e meus lábios estão constantemente dando graças a Deus. Isso é o que minha língua fala, por ser submetida ao senhorio de Jesus Cristo. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você se identifica com esse ensinamento de que a língua é como uma serpente que ocasionalmente ataca e injeta peçonha mortífera em seus ouvintes? 2. Você já teve a experiência de dizer coisas das quais mais tarde se arrependeu, mas quando veio a se arrepender daquelas palavras negativas, o dano já havia sido feito? Você ficou chocado quando pensou nas coisas desagradáveis que disse? Você alguma vez voltou àquela pessoa e lhe pediu que o perdoasse por agir de forma tão diferente de Jesus? 3. Quando você se submeterá ao Senhor o controle de sua língua e sua boca? Por que você não separa alguns minutos nesse momento para se colocar de joelho e consagrar essa parte de sua vida a Ele? A única maneira de nossa língua ser subjugada, domada e colocada sob controle é se a submetermos ao controle do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém consegue domar a língua, mas o Espírito Santo é muito capaz de domar a língua submetida ao seu poder santificador. Sejamos abençoados na prática da palavra.